Estou vendo toda hora esse trono de Beelzebul, essas forças, muita legião dele. São áreas que ele contaminou, que tem acesso. Escute o que eu vou falar para você. É um espírito que, infelizmente, tem acesso em todas as pessoas. Todas, todas. É impossível não ter acesso. Porque isso vem desde a nossa geração, da nossa criação. Então todos nós temos uma área que nós temos que ser libertos desse espírito. E você tem que aprender a ter sensibilidade e identificar quando ele está lutando contra você e quando ele está lutando através de você. Às vezes nós queremos identificar com o inimigo lutando contra a gente. E quando ele está lutando através da gente? Quando o inimigo está lutando através de uma pessoa, ele tem acesso à mente, às emoções, aos sentimentos. Então a pessoa fica com espírito de bloqueio, resistência, incredulidade. Sabe, acha que tudo está condenando ela, tudo é contra ela, ou está contra as pessoas, fica contra as pessoas, ou acha que tudo está contra ela. Se você está num ambiente perto de pessoas, você sempre sente uma coisa estranha. Às vezes você quer ver um espírito de julgamento em você contra as pessoas, ela quer ser mais santo que alguém, ela quer ser mais santo que alguém. Isso tudo é voz de Beelzebul. Isso não é a voz do Espírito Santo e nem pertence a vocês. Entende isso? Espírito de contenda, divisão, rebelião, destruição, falta de amor, falta de reconhecimento, tudo isso é espírito de Beelzebul, tudo é ele que faz. Por isso é o pior, é o inimigo número 1. Escute o que eu vou repetir. O espírito que é o inimigo número 1 da igreja de Cristo nessa terra. Amém? Jesus ele foi acusado de Beelzebul. Ele tinha muita batalha contra esse espírito. Era o espírito que estava nos fariseus, nos saduceus, e muitos discípulos dele que não andavam mais com ele porque se escandalizavam com ele. Chamavam ele de demoniado e iam embora, os próprios discípulos, tá? Os próprios discípulos. Então você pode ter certeza de uma coisa, quanto maior o nível de santidade, que às vezes uma pessoa está perto de você, e a verdade que ela carrega, ela vai confrontar esse espírito todo o tempo. Então se você está perto de mim, está perto de pessoas que carregam, porta a verdade e a justiça, e se você não se liberta desse espírito, você se ofende com a pessoa. Por que tem tanta ofensa no meio do povo de Deus? Porque uns lutam pela verdade, outros bem a verdade, outros não querem nada. Então sempre é desequilíbrio, sempre é contenda, sempre é divisão, sempre é perturbações. E não era para ser assim. Se tivesse um espírito de obediência e unidade, tudo seria diferente. Então, qual é a pior arma desse espírito contra a igreja? Dividir, divisão. O princípio dele é dividir. Por isso que Paulo diz, mantendo a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, Efésios capítulo 4. Então, a unidade de Espírito é a coisa mais difícil que tem para a igreja. E Paulo diz, é um só Deus, é um só Senhor, é um Pai que está sobre todos, é um só Espírito. É uma só fé. O que ele está quebrando? Ele está quebrando a divisão. O Espírito de Beelzebul, que operava nas pessoas com religiosidade, incredulidade, divisão, partidarismo, tudo isso é esse Espírito que faz. É o pior espírito, eu estou vendo esse espírito constantemente. Todo dia eu chego perto dos irmãos, sento, todo momento eu sinto aonde ele trabalha na alma das pessoas. Então assim, quando você sente resistência, eu estou falando porque Deus está permitindo falar, tá? Aproveita você, o bônus aí na aula, aí, vamos lá. Quando você sente resistência na sua alma, contra você mesmo, às vezes você se sente você contra você, às vezes você se sente contra as pessoas e às vezes você sente as pessoas contra você. Você se julga mal, você se luta contra você mesmo. Às vezes você sente as pessoas parecem estar resistindo a você e às vezes você está resistindo às pessoas. É o mesmo espírito. Tudo que ele puder amarrar na mente da pessoa, nas emoções, ele vai lutar. Ele vai tentar atacar a sua mente. Com perversidade, com maldade, para tirar a sua paz. Somente quando o seu desejo está aflorado pelo Senhor, você está indo bem, daqui a pouco você sofre uma forte pancada do inferno. Aprenda a contornar isso, usar isso ao seu favor, porque eu sei que dói, que fere. Então vocês têm que aprender a lutar contra isso, e lutar contra a sua carne. Mas lembre-se, na batalha espiritual, nós temos que saber qual é a nossa identidade. Quem eu sou? Quem eu sou? O que eu quero? Até onde eu cheguei? Por que eu vou deixar me dominar por um sentimento e situações dessas que não pertencem a mim? Isso é uma guerra. Amém, amém? Se tomar uma ferida, você tomar uma espadada às vezes, uma pedrada, uma coisa, fica ferido, daqui a pouco passa, daqui a pouco sara. Mas a ferida não é você. Amém, amém? Então aprendam
a lidar profundamente com isso. É muito ruim esse espírito. É muito difícil esse espírito. É muito difícil. Então, como é que nós confrontamos? Ore muito em línguas. Aprenda a orar bastante em línguas. Segundo, aprenda a submeter ao amor de Deus e à bondade. Lute contra todo esse mal que a sua alma ainda carrega. Prejuração, condenação, todos os traumas que você sofreu, rejeição, tudo isso vem desse espírito. Todos nós temos rejeição. Temos que ser curados. Todos nós. É um processo muito longo. Não é um processo curto, nem é um processo fácil. Uma porque tua alma, ela se renova, ela é santificada, mas tem um problema na alma. Ela ainda não pode ser, ela não tem uma nova natureza, ela ainda não pode ser glorificada, então tudo nela, ou você luta para manter ou você perde. O espírito não. O espírito ele já é uma nova natureza. Tudo que ele carrega, ele cresce. Se ele for derrubado, depois eu vou ensinar para vocês sobre mais esses detalhes. Perde a guerra, afligiu, você pecou contra o Senhor, desviou, abandonou a fé, quando você cai do seu espírito. Mas quando você cai na carne, na alma, o diabo ele vai te afligir com os pecados, vai lutar contra a sua alma. A alma tem que estar em contínua transformação, ela não pode parar. Todos os dias, todos os dias. Viu como você sai de um culto muito abençoado, no dia seguinte você se sente sede de novo, você sente que você parece estar vazio às vezes, é verdade ou não é? Porque sua alma tem que reencontrar de novo. Por isso que a prática ela aperfeiçoa tanto a mentalidade, a consciência e o pensamento. A prática da oração e da meditação. Para ajudar a sua mente a cooperar com o seu espírito, para que a sua alma descanse. O nosso grande dilema, que eu sempre falo para vocês, é a nossa alma, o nosso corpo. Então aprendam a lidar com isso. E isto é muito difícil. Por isso que tanto ensinamento, tanto treinamento, tanto unção. Se não fosse isso, você não poderia andar numa vitória contra o pecado, contra os enganos do diabo. Se não for unção contínua, debaixo do poder da palavra e da oração, do movimento do Espírito que está sobre nós, esse movimento do Espírito, ele sempre vem e renova vocês. Ele pega vocês, ele fortalece esses anjos, eles trabalham aqui dentro, trabalham sobre o ministério, trabalham para manter e ajudar vocês. Esses são os anjos do ministério. Eles ajudam as nossas vidas. Você vem no culto, você vem sobrecarregado, às vezes você sai leve. É a unção de ministração, eles tocarem você. Você foi tocado pela unção do Espírito Santo. A vida é assim, vocês têm que crescer, amadurecer, se posicionar na guerra, aprender a lidar com seus dilemas, amém? E continuando crescendo, amadurecendo ainda mais, aprendendo a lidar mais ainda com seus dilemas. A vida é assim, e não vai parar. Glória a Jesus.